Diam. É noite calada sobre o mar da China Oriental. Há dias, Xi Jinping está reposicionando sua frota de 6 submarinos tipo Chang, classe 93. Cada um tem pouco mais de 360 pés de comprimento e pode disparar mísseis de cruzeiro contra alvos navais e terrestres. Esses submarinos estão convergindo no mar da China Oriental com um alvo em mente, a base naval de Okinawa. A base estabelecida pelos Estados Unidos com o Japão para proteger suas ambições militares e promover a relação trilateral com o Japão e a Coreia do Sul, abriga aproximadamente 3.000 tropas ativas. É a maior base americana no Japão, e provavelmente seria a primeira a lançar um contra-ataque em caso de agressão chinesa. Jinping sabe disso, e por isso está lançando um ataque surpresa para eliminar a base e torná-la irrelevante. Para Xi, Okinawa abriga cerca de 70% de todas as bases militares da América no Japão. Enquanto ataca a base naval de Okinawa com submarinos, ele lançará dezenas de bombardeiros Xi'an H-6, Nanchang Q-5 e Tupolev 216 contra outras bases americanas na ilha japonesa. Ele não antecipa a destruição total de todas essas bases, mas como um primeiro ataque em sua guerra contra os Estados Unidos, acredita que o ataque debilitará a América e dificultará uma resposta imediata do Japão. A ordem é dada. Os submarinos tipo 93 lançam seus mísseis de cruzeiro INS-18 supersônicos, que com sistemas de orientação avançados, são direcionados para a base americana de Okinawa. Os submarinos também implantam o resto de suas cargas. Mísseis IBSAT-82 atingem navios americanos no mar da China Oriental, causando danos com minas de foguete e torpedos. Ao mesmo tempo, os bombardeiros da China decolam de seu porta-aviões Fujian. Eles avançam para Okinawa, driblando defesas aéreas graças à confusão causada pelos submarinos tipo 93. A maioria entregou suas cargas. O ataque surpresa da China destruiu a maioria dos Estados Unidos em horas, com presença militar no Japão. A guerra é oficial. Xi Jinping deu o primeiro golpe. No segundo dia, o presidente Joe Biden está em estado de choque incrédulo. Ele estava ciente dos movimentos da China. Sabia que o país concentrava submarinos no mar da China Oriental e tinha relatórios do porta-aviões Fujian na região. Mas ele e seus oficiais de inteligência acreditavam que o Japão seria o alvo. Tecnicamente era, mas não previu que o ataque da China focaria tão intensamente nas bases americanas de Okinawa. Não foi só um ataque ao Japão. Na verdade, o Japão foi apenas um estrago secundário para a China ao mirar em um forte golpe nos Estados Unidos. Após um dia cheio de coletivas de imprensa e relatórios dos seus militares, Biden sabia que tinha um trunfo na manga que Xi Jinping não havia considerado. O artigo 5 do Tratado Fundador da Organização do Tratado do Atlântico Norte afirma que se qualquer membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte for vítima de um ataque armado, todos os outros membros da aliança considerarão este ataque como um ato violento contra todos seus membros. Eles responderão com as ações que julgarem necessárias para auxiliar o aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte atacado. É um projeto de defesa coletiva para desencorajar países que ousem iniciar guerra contra um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Biden está ciente de que o ataque da China visava prejudicar os Estados Unidos. É claramente um ato de violência. Ligações são feitas. As decisões da Organização do Tratado do Atlântico Norte são tomadas após discussão e consulta com todos os membros. Esse processo resulta em um consenso que define a abordagem da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a situação da China. Biden passou as últimas horas do dia envolvido em uma dessas consultas com os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, outros 30 países membros. Ele expõe seu caso. Os Estados Unidos são a nação mais forte. Lutar sozinho contra a China enfraqueceria acentuadamente os Estados Unidos, prejudicando a Organização do Tratado do Atlântico Norte no processo. Os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte concordam e veem através dos argumentos de Xi sobre seu ataque ao Japão, chegando a um consenso. Um ataque aos Estados Unidos é um ataque a todos os 30 membros. Dia 3. Xi Jinping é informado sobre o consenso da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele previu que os Estados Unidos procurariam seus aliados, e esse consenso confirma suas palavras. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é apenas um fantoche dos Estados Unidos. Não importa. A maioria dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte simplesmente não é forte o suficiente para representar uma ameaça ao exército em rápido crescimento da China. Sim, o Reino Unido, França e Alemanha podem causar problemas. Igualmente, a Polônia formou uma das maiores forças militares da Europa na última década.
mas ela também sabe que muitos desses membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, especialmente aqueles na Europa, estão em uma desvantagem distinta. A guerra na Ucrânia já está em curso, com muitos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte comprometendo bilhões de dólares e grandes quantidades de equipamentos para o esforço de guerra ucraniano. A Rússia ainda é um problema para esses membros europeus. Se retirarem o apoio à Ucrânia, entregam basicamente a guerra a Putin, aumentando a influência russa na Europa. A Polônia não pode se dar ao luxo disso. Nenhum país europeu pode. Mesmo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte dedique tropas para ajudar os Estados Unidos, não será capaz de oferecer seu total apoio. Mesmo que possível, a maioria das nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte teria dificuldades para alcançar a China, podendo atacar apenas suas fronteiras ocidentais. Não é uma opção passar pela Rússia, por razões evidentes, e é pouco provável que as nações do Oriente Médio, especialmente o Irã, permitam a passagem de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte tentasse atacar via Ásia, teria que iniciar guerras com países como Irã e Rússia. Não é uma opção. Portanto, qualquer ataque seria naval, e teria que vir das fronteiras ocidentais da América, ou ser executado, navegando pela África, Índia até a China, permitindo que Xi lançasse contra-ataques. Enquanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte elabora um plano, Xi prepara mais ataques. O próximo na agenda são as 73 bases americanas na Coreia do Sul e o que resta das 120 bases no Japão. Os Estados Unidos mobilizaram suas forças navais, mas são inferiores às forças combinadas aéreas e navais da China. Por ora, Xi pode devastar mantendo suas tropas em solo chinês. Para vencer a guerra, a Organização do Tratado do Atlântico Norte precisa achar um modo de entrar. Dia 4. Os Estados Unidos reconheceram que é inevitável sacrificar muitas de suas bases na Coreia do Sul e no Japão. O sacrifício, ao menos, compra tempo para a Organização do Tratado do Atlântico Norte e incentiva Japão e Coreia do Sul a se unirem à luta. Nenhuma nação declarou guerra oficialmente até agora contra a China por receio da ameaça nuclear de Pequim. Segundo a Associação de Controle de Armas, Xi Jinping dispõe de mais de 400 ogivas nucleares, com o Japão e a Coreia do Sul, tendo um total combinado de 0. Eles devem aguardar o início do ataque da Organização do Tratado do Atlântico Norte antes de se unirem. Enquanto ataca bases no Japão e Coreia do Sul, a Organização do Tratado do Atlântico Norte planeja. Use a Austrália como base de operações para permitir que as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte ataquem a China pelo Sul. A América já possui 7 bases no país com mais de 1.000 tropas. O forte relacionamento da Grã-Bretanha com os australianos também será vantajoso, pois tem 4 bases estabelecidas no país. Resta apenas a aprovação australiana. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está em diálogo com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. O argumento é simples. A China iniciou sua caminhada para a dominação mundial. Ao atacar primeiro os Estados Unidos, visa enfraquecer as forças ocidentais para facilitar a alteração da balança geopolítica global. Sem os Estados Unidos, em quem Albanese acredita que a China mirará? Japão? Coreia do Sul? Austrália? O argumento já é convincente, mas a Organização do Tratado do Atlântico Norte também pode destacar que já possui laços profundos com a Austrália. A Austrália, apesar de não ser membro oficial, cooperou com a Organização do Tratado do Atlântico Norte no Afeganistão. Ela enviou tropas da Força de Defesa Australiana para cooperar com a Força Internacional de Assistência à Segurança da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Durante o conflito afegão, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Austrália assinaram diversos acordos de construção de defesa, e a Austrália é um parceiro de oportunidade aprimorada da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte em tudo, exceto no nome, argumenta a organização, e precisará de ajuda para se proteger contra a iminente ameaça chinesa. Albanese concorda. A Organização do Tratado do Atlântico Norte mobiliza ativos navais durante o dia. Os Estados Unidos mobilizam seus navios da classe Cyclone na costa oeste. Qualquer ataque chinês teria que passar por lá, porque se a China tentasse atacar através do Atlântico, abriria seus ativos navais para ataques pelos muitos membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com os navios da classe Cyclone mobilizados dos Estados Unidos, navios de contramedida de minas da classe Avenger, essenciais para limpar minas no Mar da China Oriental, e grande parte dos 40 submarinos da classe Los Angeles, alguns estacionados no Pacífico para proteção contra navios chineses, são implantados. São acompanhados por navios de combate da classe Freedom, posicionados na costa australiana para proteção contra ataques chineses, e navios que transportam milhares de soldados americanos. A Grã-Bretanha também envia uma frota.
Navios de assalto, fragatas e destroyers, incluindo o caçador de minas Her Majesty's Ship Bangor, estão se dirigindo para a Austrália. O grande porta-aviões Her Majesty's Ship Queen Elizabeth parte das águas britânicas para uma extensa jornada. Outras nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte fazem suas próprias contribuições. A França envia várias das suas fragatas, corvetas e submarinos de mísseis balísticos da classe Le Triomphant. Canadá e Estados Unidos implantam navios para proteger suas fronteiras ocidentais. Os demais membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte são responsáveis por financiar a Ucrânia para deter os russos. O sucesso russo na Ucrânia permite a Putin oferecer grande apoio à China, se ele decidir. Mesmo uma Rússia esgotada seria um aliado perigoso, então os outros membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte devem continuar fornecendo à Ucrânia dinheiro e equipamentos para prolongar ainda mais essa guerra. Dia 5, a colaboração da Organização do Tratado do Atlântico Norte com a Austrália não é inesperada. Xi contempla seu próximo passo em seu escritório. Um ataque à Austrália poderia enfraquecê-la antes da chegada das tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas não quer arriscar um assalto terrestre. Além disso, a Austrália mobilizou sua marinha em uma formação defensiva dentro do país, nas fronteiras do norte. Essa marinha não é comparável à chinesa em números. Ela sabe que ele tem mais de 700 navios contra 43 da Austrália. Ele poderia atacar agora, usando os dias até a chegada das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Austrália, para dominar o país. Mas ele tem outro problema. E a Coreia do Sul começar a se mobilizar. Incentivados pela notícia da aproximação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ambos mobilizaram suas marinhas defensivamente. A frota japonesa de 155 navios não se equipara à chinesa nem à sul-coreana de 200 navios. Combinados, são um problema sério, para o qual Xi tem que desviar pelo menos metade de seus recursos navais. Xi mantém presença naval intensa no Mar da China Oriental e Mar do Japão, provocando escaramuças com as marinhas japonesa e sul-coreana. Ele mobiliza o Liaoning e o Shandong, os dois porta-aviões da China, para lidar com os navios da Austrália. Trazem 57 caças Shenyang J-15 ao Mar do Sul da China e Mar das Filipinas. Dias 6 a 10. O que se segue são vários dias de tentativas de ataques contra navios navais australianos. Xi lança sucessivas ondas de J-15 de seus porta-aviões, todos equipados com canhões de 23 ou 30 milímetros, e mísseis de cruzeiro, PL-7, PL-8, PL-9 e PL-12. Qualquer um desses aviões que entrar no alcance de um navio australiano é capaz de soltar várias bombas, incluindo as guiadas para afundar a marinha australiana. Mas a Austrália não está indefesa no ar. Embora a Austrália não tenha porta-aviões, ela possui 24 caças. Pode não parecer muito frente aos 1.207 caças chineses, mas a capacidade da China é limitada aos 56 J-15 em seus porta-aviões. Ainda que seja um confronto desigual, os jatos australianos têm capacidade para voar do seu território, realizar bombardeios e combater os J-15 da China, protegendo parte da sua frota. Ademais, tropas americanas e britânicas, juntamente com seus navios e aviões, estão participando, fornecendo apoio adicional à defesa australiana. Os australianos precisam resistir até a chegada dos reforços. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está a caminho. Tropas estão sendo diariamente transportadas para um ataque total da Austrália. A frota de submarinos da classe Los Angeles da América levará ao menos 5 dias para chegar, tempo suficiente para afugentar os porta-aviões chineses. Seus mísseis Tomahawk e torpedos Mark 48 podem causar danos significativos, se não afundar, os porta-aviões chineses. A China só pode manter seu ataque aéreo por dias, antes do retorno dos seus porta-aviões ao porto. O restante das forças navais da Organização do Tratado do Atlântico Norte reforçará as defesas australianas nos dias seguintes, preparando-se para um contra-ataque. Dia 20. As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte chegaram na Austrália. Navios e submarinos americanos, britânicos e franceses estão ancorados, prontos para avançar pelo Mar do Sul e do leste da China. Xi Jinping aguarda que a Organização do Tratado do Atlântico Norte inicie o desembarque de tropas na China, onde suas vastas forças terrestres poderão confrontá-las. É um efeito de filtragem. Alguns se envolvem em guerra terrestre, com a superioridade numérica da China garantindo a vitória. A China usa sua marinha costeira para retardar os navios de desembarque e manter o efeito de filtragem. Mas isso não é o que acontece. Nos dias seguintes, as forças navais da Organização do Tratado do Atlântico Norte avançam pouco pelos mares chineses.
Eles estão se organizando em formações defensivas, formando uma barreira entre a China e a Austrália. Reforços chegam também no Japão, com as forças navais combinadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, basicamente cercando a China nos mares do sul e leste da China. Isso foi inesperado. Xi queria pressionar a Organização do Tratado do Atlântico Norte com sua provocação a atacar em solo chinês. Por que isso não ocorre? Ele quebra a cabeça tentando encontrar uma resposta e não consegue encontrar nada. Ele tenta atacar a barricada navalmente, mas encontra uma oposição forte que mantém seus navios contidos, percebendo rapidamente que sua massiva marinha, composta principalmente por navios menores, não tem a tonelagem necessária para competir com as forças combinadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Austrália, Coreia do Sul e Japão. Do dia 21 ao 30, o plano da Organização do Tratado do Atlântico Norte está indo perfeitamente. Enviar uma frota tão grande para a Austrália sob o pretexto de usá-la como base de operações para lançar um ataque enganou Xi Jinping. Esse nunca foi o plano. A Austrália manteve corajosamente a fortaleza, aguardando as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e agora está mais protegida contra a agressão chinesa. Mesmo espiões chineses na Austrália relataram iminência de contra-ataque. Enquanto isso, Japão, Estados Unidos e Canadá cooperaram para criar defesas em todo o Oceano Pacífico. Os navios chineses não passarão pelo bloqueio deles para os Estados Unidos sem detecção, o que indica que uma guerra terrestre nos Estados Unidos não é possível. A tática de engajar Rússia e Ucrânia também deu certo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte continua a canalizar fundos e equipamentos para Zelensky, com a Rússia cada vez mais cautelosa em fazer mais provocações no teatro europeu. Polônia e Alemanha expressaram na mídia que serão obrigadas a reagir se Putin permitir que a China envie suas tropas através da Rússia para a Europa. Xi contava com a Rússia para garantir passagem segura para atacar a Europa. Isso só ocorrerá novamente se a China apoiar o esforço russo na Ucrânia, o que não pode. Já está se esforçando, tentando romper a nova barricada da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Xi está encurralado e o pior está por vir. Dias 31 a 40. Com a Austrália cercada, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foca em outras ações. A economia da China depende massivamente do comércio marítimo, como destacado pela Fundação Carnegie para a Paz Internacional. Um significativo 52,1% do produto interno bruto do país é marítimo, com aproximadamente 60% do seu petróleo adquirido de fontes internacionais. Desses 60%, a grande maioria, 90%, chega por canais marítimos. Sem o petróleo importado, a China começará a colapsar internamente. Ela depende fortemente do petróleo para a energia, uma chance para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Organização do Tratado do Atlântico Norte agora entende que não pode obstruir todos os caminhos para a China. O Estreito de Hormuz, controlado principalmente pelo Irã, não contará com o apoio dos iranianos para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse país é tão anti-Ocidente quanto a China, provavelmente um aliado em tal conflito. No entanto, pode cortar outras vias. Patrulhas ao redor do Cabo da Boa Esperança, na ponta sul da África, podem atrasar navios comerciais levando petróleo à China. O mesmo vale para os estreitos de Malaca e Singapura. A Organização do Tratado do Atlântico Norte estabeleceu habilmente sólidas relações com Singapura, Malásia e Indonésia, países que controlam esses estreitos. Uma reunião bilateral ocorreu em outubro de 2023 entre o ministro da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte e representantes indonésios. A organização também visitou Singapura pelo seu Comitê de Ciência e Tecnologia desde maio de 2019. A Malásia é uma exceção, pois não tem uma relação tão direta com a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Poderia-se argumentar que o país é mais aliado da China do que da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas, no mínimo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte pode semear sementes de discórdia entre as três nações que controlam os estreitos de Malaca e Singapura para retardar a passagem de petróleo por eles. Mesmo assim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte imporá sua presença nos mares sul e leste da China. Até o petróleo que passa pelas várias rotas à China deve navegar por esses mares. Um bloqueio em vários níveis pode retardar ou até mesmo impedir muitos dos navios que transportam exportações da China, bem como importações e petróleo para o país. A estratégia da Organização do Tratado do Atlântico Norte se clarifica. Isso vai atingir Pequim no bolso, porque sabe que a frota da China não pode igualar a tonelagem ou o poder de fogo das forças navais da Organização do Tratado do Atlântico Norte combinadas. Dia 41. Xi Jinping está em pânico.
Relatórios indicam atrasos em navios comerciais. O bloqueio naval da Organização do Tratado do Atlântico Norte tornou difícil para navios alcançarem os portos chineses. Mesmo aqueles que conseguem chegar, estão fazendo isso a uma taxa tão lenta que não serão capazes de sustentar a China comercialmente ou em termos de suas necessidades energéticas. Mais notícias ruins na economia. Com seu bloqueio naval estabelecido, os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciam simultaneamente sanções contra a China. Japão, Coreia do Sul e Austrália seguem o mesmo caminho. Golpes econômicos seguem em sequência. Os Estados Unidos impõem duros limites às importações chinesas, gerando grande impacto nos 562,9 bilhões de dólares que a China ganha, exportando mercadorias para os Estados Unidos. Anualmente, no Reino Unido, sanções similares retiram parte dos quase 80 bilhões de dólares de importações que o país normalmente compra anualmente. Nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como Alemanha, Polônia, França e Canadá, cortam o fluxo de dinheiro para a China. Eles também sancionam suas exportações, restringindo o que a China pode receber, ainda mais junto ao bloqueio naval. Está virando um desastre para Xi Jinping. Esperava que sua guerra contra os Estados Unidos envolvesse Coreia do Sul e Japão. Ele atacou diretamente bases nos dois países. Ele esperava a entrada da Organização do Tratado do Atlântico Norte na guerra, mesmo pensando que estava seguro para muitos países da organização por sua posição na Europa. Mas ele não antecipou um bloqueio e não pode fazer nada. Por maior que seja a sua marinha, são principalmente navios de patrulha offshore, pouco mais de 125 deles, todos inúteis contra o bloqueio da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles não têm chance de romper. A frota possui 72 submarinos e 71 corvetas, mas as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte superam facilmente esses números. Suas fragatas e destroyers se tornam ineficazes ao encontrar navios semelhantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Xi está lutando até o impasse nas águas que cercam seu país, com cada dia que passa criando mais pressão monetária e de recursos. Ainda assim, ele tem mais um truque na manga. 3, na verdade. Dia 42. O CSS-4 Mod 3, o DF-41 e o CSS-10 Mod 2. Todos os três são mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, capazes de atingir os Estados Unidos e a Europa. O CSS-4 Mod 3 pode viajar um pouco mais de 8.000 milhas, o mais longo alcance entre os três. Os outros dois não ficam muito atrás em alcance, chegando a quase 7.500 milhas para o DF-40 e um pouco menos de 7.000 milhas no caso do CSS-10 Mod 2. Los Angeles, a 6.265 milhas de Pequim, pode ser atacada nuclearmente por qualquer desses mísseis. Munique fica a aproximadamente 4.800 milhas de distância, Paris a 5.102 milhas, e Londres está a aproximadamente na mesma distância. Se quisesse, ela poderia disparar mísseis nucleares nas três agora. Ela sabe que tal lançamento provocaria reação das nações nucleares da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso inclui Reino Unido, França e Estados Unidos, que possuem submarinos com capacidade de lançar mísseis nucleares. A China tem pouca proteção contra esses submarinos. Seus submarinos estão ou destruídos, ou isolados em águas distantes, presos nos mares do sul e do leste da China. Ele simplesmente não consegue igualar o poder nuclear da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Apesar do seu enorme investimento na modernização nuclear, a China tem apenas cerca de 410 armas nucleares. É mais que França e Reino Unido, com 290 e 225 respectivamente, porém menos de um terço do total dos Estados Unidos. Ao unir as armas nucleares americanas, francesas e britânicas, a China poderia enfrentar mais de 2.000 mísseis contra os seus 410. Seu governo não pode arcar com o impacto na credibilidade de uma derrota para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A China se posicionou como a alternativa à dominação geopolítica da América por anos. Render-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte agora ofuscaria tudo o que Xi Jinping conquistou na última década. Ele seria deposto rapidamente, e mesmo que a China admitisse a derrota, provavelmente não se abateria por muito tempo. Alguém o substituiria, com o nacionalismo que ele trabalhou tanto para fomentar, sendo o impulso para uma reconstrução que poderia levar a um conflito futuro. É melhor agir agora, a não ser que se alcance um acordo. Dia 43. Ocorre uma videoconferência. Estão presentes Xi Jinping, Joe Biden, Rishi Sunak do Reino Unido, Emmanuel Macron da França, o chanceler alemão, Olaf Scholz,
e todos os outros chefes de Estado que lideram um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nesta reunião, Xi sugere uma trégua. A guerra entre China e Organização do Tratado do Atlântico Norte deve acabar, sem que qualquer lado admita derrota. Ambos se envolverão essencialmente em um longo cessar-fogo. A China pararia os ataques ao Japão e Coreia do Sul, deixando os Estados Unidos reconstruindo suas bases devastadas. Em troca, a Organização do Tratado do Atlântico Norte abre o bloqueio para retomar o comércio. Se esses termos forem aceitáveis, diz Xi, temos certas armas que podem alcançar as principais cidades de todas as nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um movimento ousado. Xi Jinping acredita que a ameaça de destruição assegurada pode finalizar a guerra iniciada por ele, preservando sua dignidade. Ele conseguirá usar isso a seu favor. Ele poderia afirmar que a China esmagaria facilmente os Estados Unidos. Isso só não ocorreu devido à Organização do Tratado do Atlântico Norte e aos aliados americanos no Indo-Pacífico. Líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte consideram a proposta. A ameaça nuclear chinesa é real, mas Pequim sabe que é ainda mais perigosa para si. Além disso, estão vazando relatórios de que os mísseis da China podem não ser tão confiáveis quanto precisam ser para tornar essa ameaça crível. Biden começa a falar. Ele aponta que Xi sabe, assim como todos os outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que suas ameaças nucleares podem ser correspondidas com ameaças que superam as suas. Ele também destaca a purga que Xi conduziu no final de 2023, e os relatórios de que alguns dos mísseis da China estão cheios de água em vez de combustível. Biden torce a faca. Xi Jinping acredita que seus mísseis nucleares têm o alcance alegado, apesar da corrupção descontrolada no exército chinês, afetando a habilidade de realizar um ataque nuclear com sucesso. Xi não responde. Ele acredita que pode atacar mesmo com alguns mísseis comprometidos, mas não tem certeza. A reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte termina com líderes prometendo comunicar a decisão no dia seguinte. Dia 44. O debate na Organização do Tratado do Atlântico Norte se intensificou por aproximadamente 24 horas. Algumas nações alegam ameaça de ataques nucleares chineses. Basta aceitar a proposta de Xi Jinping. O debate é intenso entre os membros que não podem desenvolver armas nucleares. Alguns defendem desmascarar o blefe de Xi. Argumentam que o presidente chinês entende que não pode. Qualquer lançamento de Pequim seria respondido igualmente por Estados Unidos, Reino Unido e França, visando superar um impasse nuclear. Além disso, Xi teria que lidar com quase todos os países do mundo se voltando contra ele, ao se mostrar o agressor que sempre afirmou não ser. Ele já fez isso com seus ataques em bases americanas. Agora ele só busca salvar sua imagem. Um consenso é alcançado. A Organização do Tratado do Atlântico Norte decide pressionar por um cessar-fogo, com a China desistindo mais do que esperava. Terá que auxiliar financeiramente Japão, Coreia do Sul e Austrália na reconstrução, após os ataques que fez contra eles na guerra contra os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela também precisará aceitar uma supervisão mais rigorosa do seu programa nuclear. A Organização do Tratado do Atlântico Norte e Nações Unidas, tornando-se mais clara sobre suas metas militares. A Organização do Tratado do Atlântico Norte só aceitará uma trégua se abrir seu bloqueio naval. A mensagem é entregue, e Xi Jinping fica com uma escolha que ele não quer fazer. Lançar armas nucleares chinesas, sabendo que essa ação resultará em aceitar a oferta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, provavelmente terminando seu mandato e custando à China anos de fortalecimento, ou aniquilar seu país. Qual escolha ele fará? A China encerrará sua guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte num cataclismo nuclear, ou S. Organização do Tratado do Atlântico Norte e S. China encontrarão um acordo que resolve o conflito e valida a eficácia da defesa coletiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Deixe sua opinião nos comentários e veja China versus comparação da base militar do Exército dos Estados Unidos, ou veja o vídeo